Oi gente, aqui é a Nath do Manas no Mapa e no vídeo de hoje eu quero contar um pouquinho sobre como foi a minha experiência de conhecer Chernobyl. Bom, eu visitei a Ucrânia em 2016. A princípio eu não tinha nos meus planos conhecer Chernobyl, eu queria ir pra Ucrânia para entender um pouco mais das minhas raízes, porque eu tenho uma ascendência ucraniana. Mas quando eu vi que eu ia estar tão pertinho, eu não resisti. Antes de qualquer coisa, eu queria deixar claro que eu não tenho prazer nenhum em ver desgraça, muito pelo contrário. Eu tenho muito interesse pela parte histórica e cultural disso tudo. Então, eu não decidi ir pra Chernobyl pra ver um monte de coisa abandonada ou ver um ambiente em que houve um desastre e sentir na minha pele a adrenalina de estar correndo um risco num lugar radioativo. Eu fui pra lá pra entender, pra conhecer a história e pra ver a história com os meus próprios olhos. Porque Chernobyl é um lugar que ficou parado no tempo. Então, visitar Chernobyl é quase voltar no tempo. É uma experiência única. Outra coisa que eu queria dizer também é que na época eu não tinha canal no YouTube. O Instagram do Manas no Mapa tinha acabado de começar, então eu não tinha muitas pretensões de fazer vlog. Então, não vamos ter vídeos. Mas eu consegui recuperar alguns stories que eu fiz na época. E eu vou colocar algumas fotos aqui no meio pra ilustrar o que eu tô falando. Bom, pra quem não sabe, Chernobyl é uma cidade no norte da Ucrânia. Ela não foi construída para habitar a usina nuclear. Na verdade, em 1970, quando a União Soviética decidiu instalar uma usina nuclear ali na região, no norte da cidade de Chernobyl, uma nova cidade foi criada, que é a de Pripyat, que na verdade ela é até maior que Chernobyl, e nela é onde morariam os funcionários da usina. O acidente aconteceu em 26 de abril de 1986 e, diferente do que muita gente pensa, não foi um acidente de muitas consequências imediatas. Houve a explosão do reator e quem estava ali no momento, claro, faleceu, né, ou se feriu gravemente. Mas não foi aquela coisa tipo, puff, explodiu, tragédia, tudo caiu, todo mundo morreu. Foi uma coisa que dependeu do tempo para se entender a real gravidade do que tinha acontecido. Quem sofreu imediatamente foram as pessoas que estavam no reator e os soldados e bombeiros que tiveram que trabalhar no telhado do reator para conter novas explosões. Então eles tinham que construir uma nova proteção para impedir que a radiação espalhasse mais ainda e também para impedir que outras partes do reator explodissem. Então essas pessoas ou morreram na hora ou ficaram doentes assim em questões de dias. Foi muito rápido porque eles não tinham nenhum tipo de preparo para esse trabalho e não tinham nenhum uniforme especial. Eles foram lá com a roupa que eles estavam no corpo. Além disso, muita gente, apesar de ver a explosão, se recusou a deixar suas casas. Primeiro porque era o lar deles e segundo porque, como eu li no livro da Svetlana Alexievich, acho que é assim que fala, o Vozes de Chernobyl, muita gente pensava assim, se eu não vejo e não sinto cheiro, não existe. As pessoas, elas não entendiam o que era radioatividade, então elas não acreditavam muito naquilo, então elas não queriam deixar suas próprias casas. Então várias pessoas continuaram a morar lá, apesar da ordem de evacuação. Inclusive tem gente que mora lá até hoje, tá lá viva. Mas óbvio que isso foi uma minoria. Bom, eu saí do Brasil com o passeio já comprado e já pago. Eu achei melhor fazer assim. Eu fechei com a Solo East Travel. Foi uma empresa que eu conheci através da internet. Ela estava muito bem classificada. Não é um passeio barato. Eu paguei mais ou menos o equivalente a 80 euros por pessoa. Fui eu e minha irmã na época. Então é um passeio bem caro. Mas é um passeio de dia inteiro. E ele incluía o guia, o transporte e a alimentação. Eu fiquei bem receosa, mas a gente chega nessa parte da história. Saímos bem cedinho do centro de Kiev, nos encontramos todos, era um grupo bem grande, acho que tinha umas 80 pessoas, e lá nós fomos divididos em grupos menores de aproximadamente 10 pessoas. E lá, cada grupo ficou com um guia, nós entramos na van e seguimos para Chernobyl. É uma viagem de mais ou menos umas 2 horas, se eu não me engano. E na van, eles já foram preparando a gente, contando um pouco da história, mostrando alguns documentários, alguns relatos, alguns vídeos.
E muita gente já começou a chorar ali na van, assim. É uma coisa que mexe muito com a gente mesmo. Para entrar na zona de exclusão, a gente passa por 5 checkpoints. Em todos eles vão verificar o seu passaporte. Então, por favor, não esqueçam de levar o seu passaporte. Para visitar Chernobyl, tem algumas regrinhas básicas que eles pedem que você, por favor, respeite, e eles levam muito a sério. Que é não comer nada ao ar livre. Ou seja, você pode até levar sua marmitinha, sua garrafinha de água, mas você não pode estar andando em algum lugar, abrir e comer, porque o ar contamina. E pela comida se contamina mais ainda. Então você pode comer dentro da van ou no restaurante que é determinado para isso. Outra regra é não tocar em absolutamente nada e, consequentemente, não levar nada para sua casa. E a última regra é não sentar ou encostar no solo. O solo é a parte mais contaminada. E a nossa guia, inclusive, contou uma história de uma menina que quis tirar uma foto posando de linda lá no lago, perto do lago, e sentou no chão. E na hora da volta, ao passar pelo detector de radiação, não parava de apitar. Ela teve que largar as calças lá, teve que voltar para Kiev no inverno sem calça. Imagina essa situação. A primeira parada foi logo entrando na cidade de Chernobyl, que tem aquele letreiro da cidade. Aí a gente desce. Várias pessoas tirando selfie, que por favor não façam isso, não tirem selfie em Chernobyl. E aí a gente volta pra van e segue pra outras paradas. O passeio todo é van, anda, desce, conhece, van. Por quê? Algumas áreas são mais radioativas do que outras, então nem todas as partes a gente pode passar a pé. A van é como se fosse um escudo pra radiação, né? Ela protege a gente. Ela absorve a radiação, mas conforme ela vai rodando, ela vai se neutralizando. Depois a gente seguiu mais adentro de Chernobyl, conhecemos alguns prédios, visitamos escolas, visitamos hotéis, visitamos apartamentos de família. E isso pra mim era o mais interessante. É mais do que ver a ação do tempo nas coisas que foram abandonadas, era ver a ação do tempo nas coisas abandonadas numa realidade que a maioria das pessoas não tem muita ideia de como foi, que era durante a União Soviética. Na Ucrânia, depois que houve a dissolução da União Soviética, eles tiraram todo e qualquer vestígio e símbolos que remetessem à União Soviética. E lá em Chernobyl e Pripyat, essas coisas estão intactas. Então tem muita propaganda política do governo, tem alguns murais pintados, dá pra ver ainda. Tem a foice e o martelo em vários lugares. Isso é coisa que livro nenhum, depoimento nenhum vai te fazer entender como é, a não ser estando realmente lá. A pausa pro almoço é lá em Chernobyl mesmo, é um restaurante, e as pessoas que cozinham são as pessoas que moram lá, porém a comida não é plantada lá, não é cultivada lá, então, segundo eles, não tem nenhum problema comer essa comida. Fiquei um pouco com medo, confesso, mas a fome era tanta que eu só mandei pra dentro. E depois do almoço a gente segue pra Pripyat, conhecer um pouquinho mais da zona de exclusão. Lá em Pripyat tem a famosa roda gigante, tem uma piscina pública que a gente visita, bar. É muito interessante, gente. É muito interessante mesmo. Vocês vão ver aqui nas fotos. Não tem como descrever. É surreal. Eu só fiz esse passeio porque eu tava muito segura de que nada de ruim ia acontecer comigo. E que todas as normas de segurança iam ser cumpridas pela agência. Por isso que eu fiz uma boa pesquisa antes. Segundo as informações que eles me deram, algumas regiões de Chernobyl são tão radioativas ou até menos radioativas do que outras cidades no mundo. E que esse passeio, durante todo o tempo que a gente ia ficar lá, a gente ia receber uma dose de radiação menor do que um voo de 2 horas. Porque a gente está exposto à radiação no nosso dia a dia, né? Então, essa informação já me deixou bem mais segura. E antes de ir, eu achava que a gente ia ter que vestir um traje especial, alguma coisa assim. Mas não, é a nossa roupa mesmo. Eles só pedem, preferencialmente pra você ir de sapatos fechados, calça e manga comprida. A parte mais difícil é não encostar em nada. Primeiro porque o chão é totalmente irregular, porque tem muitos restos no chão, tem muita coisa quebrada. Então, às vezes você vê um corrimão, você já vai meio... não posso. É um pouco difícil. E também é um pouco difícil porque a gente visitou alguns lugares
que tinha muitos documentos, tinha lição de casa na escola e dá muita vontade de você pegar e tentar entender o que é aquilo. Mas você não pode, você tem que observar à distância. É muito interessante ver as coisas que foram deixadas. É óbvio que tem algumas coisas que dá pra ver que foram implantadas ali, alguém deixou, alguém montou um cenarinho, mas na sua maioria é as coisas como elas realmente foram deixadas quando as pessoas tiveram que abandonar suas casas, seus lares. Bom, gente, é isso. As informações básicas sobre o passeio de Chernobyl. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso possa te ajudar de alguma forma, você que tá pensando em ir pra lá. E desculpa mais uma vez não ter vídeos mais legais pra mostrar, que é um lugar realmente muito incrível, muito fotogênico, digamos assim. Mas espero que tenha dado pra vocês terem uma noção com essas fotos que eu coloquei. Lá no blog eu tenho um post muito legal falando sobre a Ucrânia e o passeio de Chernobyl, eu vou deixar o link aqui na descrição. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima!